Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo da noite e eu vou começar pelo livro dos Espíritos. Nós estamos lembrando, a prece inicial foi tão linda, né, feita pelo João. Gostaria de dirigir essa prece para o nosso querido Allan Kardec, que essa semana completou aniversário, dia 3 de outubro, foi aniversário dele. Então, que nós possamos vibrar uma flor espiritual para ele, junto com essa prece maravilhosa que abriu os estudos da noite. Muito obrigada pela prece, João, que nós possamos dirigi-la a nosso querido Allan Kardec. O estudo do livro dos Espíritos, gente, a gente faz, para quem está vindo hoje pela primeira vez, a gente faz uma leitura de uma pergunta todas as quartas-feiras e depois a gente dá continuidade ao livro do Evangelho, ao estudo do Evangelho. Então, hoje, lembrando que nessa semana nós vamos começar nossos estudos pelo livro dos Espíritos, capítulo 1, Deus e o Infinito. Nós estamos falando das provas das existências de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Panteísmo, gente, é uma crença de que absolutamente tudo e todos compõem Deus. Então, é isso, o resumo de panteísmo, já foi falado semana passada, né? É uma crença de que tudo é Deus. A pergunta número 15 é a seguinte: o que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres e todos os planetas do universo seriam partes da divindade e constituiriam em seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? Essa é a pergunta. A resposta dos Espíritos é a seguinte: uma vez que o homem não pode fazer-se Deus, quer ao menos ser uma parte de Deus. Então, é o desejo humano, né, gente? O homem não pode fazer-se Deus, mas quer ser parte da divindade. Então, essa é a nossa perguntinha da noite. Uma vez o homem não pode ser Deus, ele quer fazer-se parte da divindade. É uma pergunta, assim, bem simples, todas as quartas, porque o nosso estudo maior é o do livro do Evangelho, tá? Então, agora nós vamos passar para o nosso Evangelho. O Evangelho, gente, é o capítulo 12, amai os vossos inimigos. E o que me coube para falar essa semana: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. É um assunto muito delicado, porque eu gostaria assim, porque estudando, toda vez que a gente vai estudar, a gente sempre aprende alguma coisa a mais, a gente sempre se aprofunda um pouco mais. Então, a gente sempre sabe que a gente apresentar a outra, seria a outra face, a pessoa bateu numa face e olhou a outra, é isso o que o Evangelho quis dizer? Mas nos estudos, gente, eu vou falar isso antes de percorrer os slides. O estudo, ele é muito simples, muito... As explicações que Jesus nos deixou é muito simples, é muito direta. Quando alguém lhe ferir a face com violência, apresenta-lhe a outra. Mas a outra face da violência, a outra face da violência é a pacificação, é a brandura, é o amor. Então, o que nós devemos mostrar é ao outro lado
daquilo que nós estamos recebendo. É o outro lado maravilhoso daquilo que as pessoas nos dão, daquilo de mal que ela tem para nos oferecer. É mostrar para ela que, de contrapartida com aquilo que ela tem para nos oferecer, nós temos um lado bom. Nós podemos mostrar para as pessoas que existe um outro lado. Tem a violência, eu vou mostrar a brandura. Tem o amargor, eu vou mostrar a doçura. Tem a tristeza, eu vou mostrar a alegria. Então, para todos os problemas, para todas as tristezas, para todas as dores da vida, gente, existe uma outra face. Então, o que vamos ver hoje no nosso Evangelho é um ensino muito desafiador. É muito desafiador. Não existe nos ensinamentos do Cristo nenhum convite, gente, à fraqueza, à covardia, de forma alguma. Quando ele fala para apresentarmos a outra face, Jesus está nos convidando a uma atitude nobre. Ele quer ver em nós atitudes que mudem, que faz melhorar a nossa conduta e a conduta do nosso semelhante para o bem. Ele quer ver a nossa transformação íntima florescer dentro do nosso próximo. Então, dar a outra face não é ser omisso, não é ser cúmplice, não é ser covarde, não é nada disso. Não é deixar a pessoa fazer o que ela quiser com a gente, não é isso. É, às vezes, silenciar para evitar danos maiores no momento ou apresentar-lhe uma outra paisagem que vá melhorar o panorama daquela situação. Isso é mostrar uma outra face. Então, Jesus está nos convidando a uma atitude nobre. Vamos ser nobres. Quando as pessoas fecham a gente no trânsito, quando as pessoas esbravejam com a gente no comércio, a gente vai revidar? Olha a outra face. Não é isso que eu quero para mim. E não é isso, e nós somos cobrados pela sociedade por não responder à altura. Você não vai falar nada? Ele está falando isso para você e você vai ficar quieta? Não é possível, não é essa pessoa que eu conheço. É ou não é assim que a sociedade quer que a gente reaja? Mas os caminhos de Deus, os caminhos para o Cristo são outros. Se a gente quer ser taxado de valente, é outro caminho que a gente vai escolher. Mas se a gente quer ser taxado de brando, nós vamos levar um certo tempo, mas a gente vai precisar de muita coragem, mas nós vamos vencer. Então, o ensino da noite, antes de começar a rodar os slides, eu gostaria muito de, porque eu, principalmente, aprendi muito com esse estudo, porque a gente entende-se por dar a outra face, às vezes é ficar, bater daqui, dar a outra, porque você vai ser bom. Não, não é isso, não. É você mostrar que existe uma outra situação, mostrar à pessoa que existe uma outra saída para aquela situação horrível, que existem saídas muito melhores, muito mais vantajosas, muito mais amorosas, muito mais felizes do que aquela que está acontecendo no momento. E oferecer a outra face ainda é para nós uma atitude bem acima da nossa capacidade evolutiva que nós estamos hoje. Oferecer uma outra face, gente, a gente às vezes está sendo julgado injustamente, mas a gente tem que ceder, a gente tem que renunciar, a gente tem que lembrar de tudo que a gente ouve aqui no centro, não é humilhação. E uma coisa muito bonita que eu li é que às vezes, eu até anotei aqui, às vezes a face que está sendo batida
necessariamente não é a nossa. Quantas vezes estamos oferecendo a nossa face diante da dor do nosso colega, do nosso irmão, diante dos nossos irmãos indefesos, nós estamos oferecendo a nossa face. Nós estamos tomando a dor de um colega indefeso e lutando pelos direitos dele, pela situação dele. Nós estamos dando a nossa face para bater. Então, olha que lindo isso. É dar a outra face, é você levantar um problema que não é seu, que é do colega, você está indo lá e lutando pelos direitos de outras pessoas. Essa é mostrar a outra face. Vamos então, João, para o Não, pode. Tem que ficar levantando toda hora, João? Aí. Então, vamos lá. Aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esse no tempo de Moisés, né? Que, pela ignorância das pessoas, eram tratados assim, olho por olho, dente por dente. Lei de talião, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42. Jesus aqui nos ensina que a lei divina proíbe rigorosamente a vingança. Deixai a vingança, não é vingança, deixai a justiça divina agir. A justiça vem, gente. A justiça tarda, né? Não falha. Não devemos fazer justiça por nossas próprias mãos. Apresentar a outra face. Olha, isso aqui é importante, a gente... Não é deixar livre o campo aos maus. Olha lá, não é você deixar livre, não é deixar a coisa correr solta. Não é estender o pescoço ao assassino. Não é interdição de toda defesa. O próprio instinto de conservação obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino. O próprio instinto de conservação proíbe, gente, que alguém estenda o pescoço ao assassino. Apresentar a outra face é a condenação de toda vingança. Não pagar o mal com o mal. Não é assim, não paga, não revida o mal com o mal. É aceitar com humildade o que é bater o orgulho. Há mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Que mais vale ser o enganado do que o enganador, arruinado do que arruinar os outros. Olha, eu tenho aqui umas frases de Chico Xavier que são perfeitas. Ele fala o seguinte: a quem eu fiz mal, olha aqui as faces, né? Peço perdão. Isso aí é a lei do perdão. A quem eu ajudei, queria ter feito mais. Olha, caridade. A quem me ajudou, agradeço de coração. A gratidão, gente. Então é o Chico dando as faces. Olha aqui, Chico Xavier. São coisas assim maravilhosas que a gente tem que estar assim todo dia buscando ler para a gente alimentar a nossa alma. Alimentar a nossa alma, alimentar o nosso conhecimento para a gente pôr em prática todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Pode passar, João. Quando Jesus falou que se alguém nos batesse numa face, deveríamos oferecer a outra, expressou um grandioso ensinamento que, se levado em conta, teríamos a solução para todas as situações desagradáveis que surgissem em nossa vida. É aquilo que eu
quis falar antes de começar o estudo, né? Que apresentar a outra face é a gente mostrar o outro panorama da situação de uma forma mais feliz. É sair pelo caminho das flores, gente. É você entrar numa briga pelo caminho dos espinhos e conseguir sair pelos caminhos das flores. Gente, isso não é utopia, isso é realidade. A gente consegue, a partir do momento que a gente decide não brigar, a partir do momento que a gente decide, eu não vou entrar nessa briga, acontece. É uma prática, isso é prática do bem. A prática do bem é exercício. É exercício. Pode ir. Oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater. É uma comparação que sugere que se a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face oposta da situação. Olha lá. Não é isso, tá, gente? Não é isso aí, é simbologia. Então, nós devemos mostrar a face oposta da situação. Então, é aquilo que eu falei, se a pessoa no trânsito te fechou e te fez uma cena lá muito chata, você não vai xingar e não vai revidar com isso. Você vai falar, tudo bem, desculpa, né? Foi mal. Né? Vai ser pacífico, vai transmitir um sorriso. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer inversão de valores para esse comportamento. Dar a outra face é mudar a paisagem. É uma ação positiva diante de uma negativa. Assim, quando todos atiram pedras, ofereçam uma flor. Quando todos caminham para o lado errado, mostre o passo certo. Olha lá, quando todos estão com uma pedra, você oferece uma flor. Quantas pessoas você conhece que deixaram o caminho certo para seguir o caminho errado? Olha lá, ó a fila de gente. E o pior é que elas sabem que estão erradas. Sabe, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. E a gente vai, né? É duro fazer a coisa certa também. Eu sei que é difícil, mas é assim. É assim. Olha lá, uma pessoa foi no caminho de Jesus, o resto está no caminho do mundo. Mas é assim, gente, é um que conseguir virar, um que for, já mudou a paisagem, já mudou a face, já muda o rumo das coisas. Daí a pouco, outro está indo. Daí a pouco, outro está indo. Outro começa a admirar aquele comportamento. Porque é bonito uma pessoa educada. É bonito uma pessoa gentil. É ou não é? A gente conversar com uma pessoa gentil, uma pessoa tranquila, uma pessoa que fala manso, é gostoso. Só que tem hora que a gente perde as estribeiras, né? E não sei o que acontece. Não é? Tem hora que a gente perde a compostura. Esquece tudo que aprendeu aqui no centro. Aí desce do salto. Né, Paulo? Tem hora que a gente esquece. Pode passar, João. Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto, acenda você uma luz. Ilumine as trevas com uma pequena lâmpada. Gente, às vezes o que eu quero dizer para você, às vezes aquela pessoa que está te cutucando, falando e te ameaçando, mas que será que essa pessoa está me cutucando com vara curta? O que eu fiz para essa pessoa que ela está me cutucando com vara curta? Vocês sabiam que Jesus, ele tem o dom de pôr os benfeitores, não é os maus, não, os espíritos, são os benfeitores, porque sabe que a gente tem uma palavra amiga e põe para vir para a gente levar
uma palavra para aquela pessoa que está precisando se transformar. Eu vi isso no estudo hoje, que falou aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho tanta coisa que a gente escreve. Nem sei se eu vou achar. Ah, não vou. É assim, a pessoa está precisando ouvir. A pessoa está precisando de mudança, a pessoa está precisando de transformação. Então, o que acontece? É você que vai ajudar. É você. Você foi escolhida para me ajudar. Você foi escolhida. Então, o que acontece? Quando você chega perto de mim, eu fico te alfinetando, até você me dar outra face. Você não vai me dar a mesma face, você vai me dar outra face, a face do bem, e eu vou aprender com ela. Você entendeu? Você vê como fala, por que será que eu vi aquela pessoa naquela hora? Por que será que aquela pessoa tinha que estar comigo naquela hora? Mas é espiritualidade, são os bons espíritos trabalhando para a evolução. Então, gente, é isso aí. Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto, acenda você uma luz, ilumine as trevas de uma pequena lâmpada, tá? Então, seja você. Quando todos estiverem chorando, dê o primeiro sorriso, não com os lábios sorridentes, mas com o coração que compreenda, com os braços que confortem. Seja outra face, né? Bruno, você tá aí. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, ensine, começando por aprender, corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado, mostre-lhe a face do conforto. Gente, às vezes a gente não precisa falar com as pessoas, a gente faz uma prece, à distância. Isso é mostrar a outra face. Você está vendo uma briga acontecendo lá e você não pode ir lá também falar, mas você pode fazer uma prece à distância. Isto é mostrar a outra face. É você pôr uma prece no meio daquela desavença. É mostrar a outra face. Entra no seu interior e faça uma prece. Pede a Deus, pede a espiritualidade. Leve até aquele ambiente. Isso é mostrar a outra face. Se encontrar alguém em desespero, acene com a esperança, mesmo que isso seja um desafio para você mesmo. Quando a terra dos corações estiver seca, que sua mão possa regá-la. Tudo isso é para a gente mudar o panorama daqui, ó. Se aqui não está bom, vamos mudar esse panorama. Se encontrar alguém em desespero, muda, né? Seja a esperança dessa pessoa. Se a terra dos corações estiver seca, aquele coração desesperançoso, né, gente? Vamos lá regar, vamos dar uma regada nesse coração, vamos lá levar esperança para esse coração. A gente consegue perceber quando a pessoa está desesperançosa, triste, né? Vamos lá levar uma conversa, vamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, igual essas leituras que a gente faz aqui no início, né? Olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? É tão importante isso na vida da gente. Pode mudar, Clarice. Ai, quando abaixo, a flor do afeto estiver sufocada pelos espinhos da incompreensão, que sua mão saiba arrancar a praga, afagar a pétala, acariciar a flor. Olha que lindo, gente. Uma flor lá emaranhada nos espinhos, né? Quando ela estiver sufocada pelos espinhos da incompreensão, que sua mão saiba arrancar a praga, afagar a pétala, acariciar a flor. É uma missão grandiosa, viu, gente? É uma missão grandiosa. A gente tem que... Isso aí, as mães, os pais fazem pelos filhos.
A gente faz isso pelos filhos. Onde haja portas fechadas para o entendimento, leve a chave da concórdia e da compreensão. Olha lá, gente, que bonito, né? Leve a chave da concórdia e da compreensão. Onde as portas estão fechadas, né? Aqueles lugares que você vê que tem amizades, desavenças de muito tempo, que você vê que não tem retorno. Vamos lá, vamos se reconciliar, né? Vamos parar com isso, enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo, vamos fazer as coisas acontecer enquanto é tempo. Vai lá e reconcilia-te com teu irmão, né? Enquanto é tempo. Então, tudo isso, gente, todos esses exemplos que eu trouxe em slides é apresentar a outra face. Não é nada fora do normal, não é nada que a gente não possa fazer. Ó, essa flor, acariciar a flor que está emaranhada nos espinhos lá e a gente lá tirar, é uma situação que a gente vê muito entre os filhos, aquela situação difícil na casa, que os filhos estão com aqueles problemas e que a gente vê e que mãe se arranha toda, mas faz isso para os filhos, né? Aqui, olha, os desentendimentos, a chave da concórdia, da compreensão, é um compreender o outro. Não vamos deixar as pessoas do nosso bem-querer, da nossa, enquanto estiver perto da gente, que a gente está vendo acontecendo, não vamos deixar ter desentendimento, ficar sem se falar, não. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer de tudo para que as pessoas se reconciliem, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer a nossa parcela de contribuição, né? Tudo isso a gente tem que dar o melhor de nós. Pelo menos tentar, né, gente? Pode ir, João. Pelo menos tentar. Onde o vento sopra frio, enregelando corações, que o calor da sua alma seja proteção e abrigo. Olha que lindo. O calor da sua alma seja proteção e abrigo. Quantas pessoas, né, gente, que precisa só do calor da alma, não precisa nem de agasalho. Que dirá um agasalho, mas o calor da alma aquece muito, muita gente. É mostrar a outra face. Alguém caminha sem rumo, mostre-lhe as pegadas que conduzem a um porto seguro, gente. Olha, as pessoas, né, desnorteadas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer da vida, sem saber. Tem gente assim, muita gente que a gente conhece, gente bem próxima da gente, desnorteada, às vezes acabou de se formar, não sabe o que fazer, desorientada. Não, vamos estender a mão, vamos dar um conselho. Se chega até nós, é porque tinha que chegar. Então não vamos virar as costas, não, vamos dar a outra face. Onde a crítica azeda for o assunto, ó aqui, gente, ó, a crítica azeda principal, ofereça uma palavra de otimismo, um raio de esperança, uma luz que rompe as trevas e clareia o ambiente mental, né? Principalmente, né, os bochichos. Quando todos parecerem perdidos, mostre o caminho de volta. Pode passar, gente. Quando a face da solidão se mostrar como única alternativa na vida de alguém, seja uma presença que conforta, ainda que uma presença silenciosa, onde o manto escuro da morte se apresente como um beco sem saída, fale da vida exuberante que aguarda os seres que fazem a passagem pela porta estreita do túmulo. Ó, gente, que lindo. A prece. É o que eu falei, vamos fazer uma prece, né? Mesmo que distante. Vamos fazer uma prece para alguém, vamos em silêncio, sem que ninguém saiba. Faça uma prece, mostre o outro lado, mostre a outra face. A prece, ela alimenta as almas. A pessoa fala, nossa, eu estava tão mal, eu melhorei, o que será que aconteceu? Mas é a prece de alguém que renovou toda as suas células, me renovou todo a sua alma, o seu corpo, as suas células, todo
o seu corpo inteiro. Então, a prece, gente, ela é um remédio. Então vamos fazer uma prece, sempre que lembrar, né? Sempre que a gente vê, assim, alguém nessa solidão ou no manto escuro da morte, vamos lembrar de fazer uma prece para essa pessoa, para a família, lembrando deles, mostrando a outra face para eles, né? Pode passar, João. Ó nosso querido Chico, fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Chico Xavier. É ou não é, gente? Pior, não é? Eu também acho. Pior. Triste magoar. Triste é magoar alguém. Quando a gente sabe, nossa, fulano, a pessoa está tão magoada com você. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. É horrível. Pode passar, João. Olha aí. E sendo o amor ao próximo como a si mesmo a maior lei de Deus, percebamos que todos os dias a vida está a oferecer chances para que o sentimento amor, nas suas mais variadas vertentes, possa ganhar raízes na intimidade de nossos corações. Seja você a oferecer a face sorridente e otimista da vida, onde a tristeza e o pessimismo marcam presença. Olha que coisa mais linda, gente. Vamos oferecer, gente, a outra face, né? Vamos fazer isso. Eu, principalmente, que estou aqui falando, que estudei tanto hoje, quero pedir a Deus para Ele me dar muitas oportunidades de oferecer a outra face. Não. Pode passar. Num dia que não vai muito distante, um homem especial nasceu na região da Úmbria, na Itália. Ele ficou conhecido como Francisco de Assis, pois foi em Assis que ele nasceu. Aquele homem singular sabia o que Jesus pretendeu dizer quando falou sobre oferecer a outra face. Ele era de uma família muito nobre, muito rica, e ele quis conhecer a outra face. Tá? Ele saiu pelo mundo e ele foi, gente, pregar o cristianismo. Pode passar. Sua vida foi um hino de paz e sua oração ficou imortalizada nas páginas da história como a oração de São Francisco. E ele pede assim ao Senhor: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é